Roma respirava como um gigante ferido. Seu mármore ainda brilhava, mas o brilho já não convencia ninguém. Havia rachaduras, e dentro das rachaduras, o eco de séculos se desfazendo. O mundo viu o império tremer, primeiro como um sussurro, depois como um trovão, até que o inevitável começou a caminhar pelas estradas romanas. Não eram legiões, não eram senadores, eram outros homens, outros povos, outras forças que Roma sempre chamou de bárbaras, mas que agora caminhavam com o peso do destino. O que ruía diante deles não era uma cidade, era uma era inteira. Antes de continuar, inscreva-se em Ecos da História, porque hoje você vai testemunhar o fim de algo que parecia eterno e o nascimento de um mundo que Roma tentou impedir, mas não conseguiu. Acompanhe também a série completa Roma, da Ascensão à Queda. Volte no tempo e deixe a história falar. O vento atravessava muralhas que um dia foram perfeitas. As fronteiras não eram mais linhas, eram feridas abertas. E pelas feridas entrava tudo: medo, esperança, aço, silêncio. Roma já não comandava o mundo, apenas tentava sobreviver a ele. Ao norte, as florestas germânicas se moviam como mares escuros. Clãs inteiros se deslocavam, mulheres, crianças, guerreiros, animais. Era um êxodo, sim, mas era também a marcha de povos que não tinham mais para onde ir. O frio matava, a fome perseguia, e Roma, mesmo decadente, ainda parecia um refúgio. O império que um dia se viu como muro contra a barbárie, agora mendigava soldados exatamente entre aqueles que chamava de inimigos. E cada bárbaro que Roma contratava era um tijolo arrancado da própria muralha, um contrato que não salvava, apenas adiava o fim. O século V descia sobre o império com uma noite sem aurora. Os imperadores mudavam rápido demais. Alguns governavam meses, alguns apenas dias. Poderes surgiam e desapareciam como tochas sopradas pelo vento. Roma já não era a senhora do destino, era prisioneira dele. E então veio o ano 410, não como um número, mas como um rugido. Alarico, rei dos visigodos, apareceu diante das portas da cidade eterna. Roma, a cidade que jamais havia caído por mãos estrangeiras, agora tremia sobre o peso de cavalos germânicos. As portas resistiram por dias, mas o tempo não resistiu. As muralhas foram ultrapassadas, e as ruas, antes iluminadas por mármore dourado, viram tochas bárbaras riscarem o silêncio. O saque começou. 3 dias que pareceram 3 séculos. 3 dias em que o mundo entendeu que Roma sangrava. E se sangrava, podia morrer. O eco desse momento correu pelo continente. Monarcas, reis, tribos, generais, todos ouviram o grito mudo da cidade. Roma, a eterna, havia sido tocada. E uma vez tocada, nunca seria a mesma. O choque foi tão grande que até o próprio mundo cristão se perguntou: como Deus permitiu que sua cidade fosse violada? E a resposta caiu como uma sombra. Roma não era a cidade de Deus. Era apenas um império a caminho do fim. Mas o destino não tinha pressa. Ele repetiu o golpe. Mais forte, mais cruel. No ano 455, os vândalos cruzaram o mar. Vieram de Cartago, filhos de outro deserto, guiados por Gensérico. Roma, mais fraca ainda, não lutou, apenas abriu as portas. O saque durou 2 semanas. O que era ouro virou silêncio. O que era poder virou cinza. O que era orgulho virou memória. E enquanto isso, dentro do palácio, os últimos imperadores do Ocidente pisavam em chão rachado, governando um império que só existia em mapas. Rômulo, Avito, Majoriano, Antêmio, nomes que tentaram deter o oceano com as mãos. O império estragou, a história os engoliu. Havia mais generais que imperadores, mais traições que vitórias, mais ruínas que legiões. Roma havia se tornado uma sombra dentro da própria sombra. E então,
o destino enviou seu último mensageiro. Não um César, não um bárbaro invasor, mas um homem que conhecia o fim e não temia pronunciá-lo. Seu nome era Odoacro, chefe dos Herulos, comandante de homens que Roma nunca entendeu. Ele olhou para o ocidente e viu que ninguém mais via: um império morto em pé. Rômulo Augustulo, o último dos imperadores romanos do ocidente, era apenas um garoto. Não governava nada, não comandava ninguém. Era uma coroa sem cabeça, um nome sem futuro. Odoacro entrou no palácio sem pressa, sem ódio, sem glória, apenas com a certeza de que estava fechando uma porta que há muito já não se mantinha aberta. Rômulo não foi executado, não foi torturado, foi poupado, porque o império que ele tentava representar já estava morto. O que aconteceu naquele dia não foi um assassinato, foi um suspiro de 1000 anos chegando ao fim. No ano 476, Odoacro depôs o último imperador romano do Ocidente, e com esse ato silencioso, o mundo antigo se despediu. Roma não caiu com explosão, caiu com silêncio. Um silêncio pesado, infinito, irreversível. E o que sobrou? Ruínas, catedrais inacabadas, mosteiros solitários, povos espalhados procurando terra, abrigo, fé. O Mediterrâneo ainda brilhava, mas já não iluminava o mundo, só refletia o que restava dele. O Império Romano do Ocidente havia terminado, e nada, absolutamente nada, existia no lugar. O que viria depois não seria Roma, seria outra coisa. Algo novo, algo bruto, algo que ainda não sabia seu próprio nome. O continente agora era uma terra de reinos quebrados, e entre eles, em silêncio, um povo crescia. Um povo que carregava em si a força da floresta, a espada da guerra e a fé que transformaria o mundo. A Europa estava nascendo, mas não pelas mãos de Roma, pelas mãos de povos que a Roma julgava menores. Entre todos eles, um ganharia destaque. Um levantaria um trono sobre a ruína. Um se tornaria o alicerce de uma nova civilização. Os francos. Eles caminhavam pelo norte com passos silenciosos. Misturavam guerra e devoção. Eram ferozes no campo de batalha e firmes diante da cruz. Da queda de Roma até a ascensão desse povo, o continente seria reinventado, reescrito, reforjado. Não em mármore, mas em ferro. Não para glória, mas para destino. E assim, quando a velha Roma caiu, um novo mundo começou a se levantar. Não brilhava ainda, mas respirava. E nesse respirar, o eco do futuro se aproximava. E no próximo episódio, um novo poder ergue-se entre ruínas. Um rei pagão se aproxima de uma fé que mudará tudo. E um reino desconhecido prepara-se para moldar a Europa. Episódio 7. A ascensão dos francos. O nascimento da Europa cristã. A queda de Roma foi apenas o fim. O que vem agora é o começo.